Será mesmo possível ficarmos tranquilos em meio a uma perseguição? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Deus nos chama, sobretudo, a permanecermos naquilo que é uma serenidade em meio a uma tempestade. Quem de nós não sofremos, de uma certa forma, uma injustiça, uma incompreensão ou mesmo uma perseguição e somos convidados no meio dela a permanecermos no Senhor. Bom, um pouquinho é sobre isso que quero tratar com vocês no texto. Aproveitem e compartilhem também esta homilia com tantas outras pessoas que também precisam desta palavra. Pegue aí comigo a palavra que está em Êxodo, capítulo 14, do versículo 5 ao 18. Diz assim: Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, a quais disseram: Que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? E o faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. Olha, para vocês terem ideia do que seria isso, né? Então, parece que está tudo certo, ele deixa o povo sair, de repente ele fala: mas como é isso? Será que nós estamos fazendo? Não deixamos esse povo ir embora? Quem vai depois nos servir? Nós vamos ter que servir a nós mesmos, um vai ter que servir o outro, né? Então eles começam a cair em si do que era a consequência deles deixarem o povo ir. Então o que ele faz? Ele pega o seu carro, seu cavalo, vai, chama consigo o povo, faz assim 600 carros. Então imagine o que seria esse exército, né? E todos os carros do Egito, né, com seus respectivos escudeiros, e vão atrás justamente do povo. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braços erguidos. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seus exércitos, e encontraram no acampamento junto do mar, perto de Fairote, de fronte a Bel-Sefon. Com o faraó se aproximavam, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por não haver sepultura no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto. Já começou a murmuração, acabaram de sair, já estão murmurando. Bom, tá vendo esse monte de gente nos perseguindo? Bom, deve ser para a gente morrer aqui, né? É como se dissesse assim, né? Senhor, olha, o Senhor me fez escapar de tantas situações. O Senhor, eu estava desempregado, o Senhor me deu um emprego e agora o Senhor permite que eu seja perseguido, incompreendido e injustiçado justamente nesse lugar aqui que o Senhor me trouxe. Tem gente que faz esses tipos de murmuração. Espero que não seja essa a sua. Mas tem gente que começa a reclamar do que Deus deu. Ah, Senhor, o Senhor esperava tanto um filho, o Senhor me deu um filho desse jeito? Com esse problema de saúde? Com esse tipo de personalidade? Com esse comportamento? Ou seja, por que o Senhor fez isso então? Não me desse então um filho. Né? Não me desse o trabalho, não me desse aquela esposa, não me desse aquela namorada, e assim vai. Começamos a murmurar. Ou pensamos: será que foi Deus mesmo que deu? Porque está tão difícil. Nós começamos a reclamar. E eles falaram assim: então o Senhor mandou a gente sair daqui, foi para matar todos nós no deserto, já que não cabia sepulturas lá no Egito, então morre todo mundo aqui no deserto, ninguém fica preocupado de ter que cavar, né, os buracos para colocar nós. Então eles começam a murmurar. Então Moisés, como eu disse, foi em outra homilia, né, ele foi moldado, né, porque ele agiu com ira contra aquele egípcio que justamente ali pesava sobre um hebreu, né, matando o egípcio. Ele aqui que agora precisa controlar, né, a sua vontade, porque ouvindo essas coisas, imagine uma pessoa normal sentiria-se irado.
Então ele responde, continuando, não era isto que dizíamos lá? Deixe-nos em paz servir os egípcios, ou seja, deixe nós voltarmos, porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo, não irou, tá vendo? Mas disse o seguinte, não temais, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficais tranquilos. Olhem só, forte essas palavras, mas de difícil assimilação. Por quê? Porque exige do povo um abandono em Deus. Eles não têm motivo nenhum para acreditar que eles não vão morrer. Afinal de contas, olha o tanto de pessoas atrás dele, dispostas a matá-los. Eles não têm motivo. Sabe assim, quando as coisas estão indo errado e não tem saída, não tem motivo, não tem, como se não tivesse condições de dar outra coisa a não ser o mal. Não tem outra saída a não ser que nós vamos realmente se dar mal na história. E de repente, Deus nos chama a confiar nele, a esperar. O que eles fizeram? Foram seguindo o caminho. Segue o teu trabalho, segue a tua educação com teus filhos, segue o teu relacionamento, vai seguindo e vai confiando em Deus. Tá difícil? Segue. Segue, porque se você tem esta clareza que Deus te deu isso, que Deus Ele mesmo te trouxe, segue. Continue, não mude o teu rumo, a não ser que Deus te deixe claro que você deve mudar a direção. Mas se Deus não te deu clareza, não te falou mude, ou você tem dúvida, continue seguindo para onde você tem que ir. Continue, persevere. Por quê? Porque você precisa encontrar tranquilidade em Deus, uma segurança nele. Ele não faz as coisas por acaso. Ele não te trouxe um emprego por acaso, Ele não te colocou esta pessoa por acaso, Ele não te deu este filho por acaso, Ele não te deu nada por acaso. Tudo foi feito por um sonho maior. Então é isso, ficais tranquilo. O Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim por socorro, dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha, ou seja, continue seguindo. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado à custa do faraó e de todo o exército dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado à custa do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Pensem bem em tudo isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.